e amigas. Claro que não vou me referir a cada um, mas alguns é preciso e essencial. É uma honra para mim estar aqui hoje me tornando um imortal, porque quem é membro de uma academia de letras é imortal. Então agradeço ao presidente Rod Pereira, né, organizador dessa solenidade. Agradeço ao Carleone Filho, suas palavras, inclusive de incentivo à leitura, a muitos confrades e confreiras presentes, a outros amigos, inclusive que vieram de Onápolis, e especialmente ao amigo com quem compartilho, além dessa fraternidade intelectual, também outro velho conhecido, que é a parceria no mercado imobiliário. Aliás, nos conhecemos no dia em que, coincidentemente, eu e ele fomos receber em Salvador, no Cresce, as nossas carteiras de corretores de imóveis. Então, isso em 1985, 86, por aí, né? Então, desde então, mantemos uma boa amizade. E agora, estas palavras que ele dirigiu à minha produção literária, historiográfica, é motivo de muita honra e de muita alegria diante dessa solenidade de vocês. Vejam bem, é natural que na posse de um acadêmico se faça um discurso. Mas falar o quê? Dizer o quê? Claro que, em primeiro lugar, ressaltar esta imortalidade que a gente passa a adquirir. Aliás, desde 1735, com a fundação da primeira Academia de Letras, a de Paris, criou-se essa tradição de tornar imortal os membros das Academias de Letras. Mas, portanto, eu tenho que falar de letras. Claro que não vou falar de A, de B, de C, de D, discorrer as 23. Tenho que juntar essas letras, formar palavras, juntar palavras, formar frases, juntar frases, fazer escritos, fazer livros, publicar livros, textos. Nesse sentido, eu já publiquei 11 livros, aliás, tem eles ali naquela sacola, 11 livros, principalmente de história e também de literatura, de romances, de memória. Mas eu acho que é importante dizer que a pessoa que escreve, para escrever, é preciso muitas coisas, mas duas para mim são essenciais. A primeira coisa é a gente saber observar o entorno onde a gente vive, o costume das pessoas, o hábito das pessoas ali no seu ambiente. E a segunda questão é ler. Quem não lê, mal pode escrever. É preciso ler o máximo possível. A observação da realidade que nos cerca nos conecta à vida. A leitura nos conecta ao mundo. Claro que o melhor é percorrê-lo, né? O melhor é percorrê-lo. Mas
Eu vou citar depois um acadêmico, talvez o mais importante acadêmico brasileiro, Machado de Assis, que um fato interessante. Ele estava uma vez numa roda de amigos, onde havia, entre outros amigos, vários que tinham chegado recentemente da Europa. Então começa a falar, um deles diz, por que Paris? O outro interfere, mas na Alemanha, e o outro diz, mas você se esquece de Londres, da Inglaterra. E aquela, aí o Machado pede, amigos, com licença, desculpem, eu também já fui a Petrópolis. Machado viveu no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi o cenário da sua literatura. Que eu saiba, ele foi a Minas. Não percorreu o Brasil. Mas nas páginas da literatura percorreu o mundo. Foi o maior literato, aliás, o fundador da primeira Academia de Letras do Brasil, em 1897. Então, vejam bem, e a leitura de Machado, por exemplo, já me inspirou, pelo menos um dos livros, Os Clavinoteiros de Belmonte, foi inspirado num conto, numa crônica de Machado de Assis. Machado de Assis costumava escrever na imprensa diária. Era um cronista do dia a dia, dos fatos que se davam no Brasil e no mundo. E ele, em 1894, ele escreve o conto, o que hoje é considerado um conto, chamado Canção dos Piratas, em que ele diz o seguinte, ele conclama os poetas, vocês poetas, ele conclama os poetas de 1894 e os escritores em geral a se inspirarem não mais nos piratas, porque os piratas já tinham dominado, mas assim como os antigos poetas de 1830, e cita Vitor Hugo como exemplo, se inspirou nos piratas que dominavam ali o mar Mediterrâneo, sequestravam até freiras para vender. Aliás, era o comércio deles, era sequestrar e vender, né? Ele dizia, se inspirem hoje em Antônio Conselheiro e em quem mais sabe quem, e nos Clavinoteiros de Belmonte. Então ele, ao ler este conto, me despertou. Eu já tinha, nas minhas pesquisas sobre Porto Seguro, aquele livro, inclusive, Porto Seguro, História de uma Esquecida Capitania, pesquisei muito Belmonte, a região toda e tal, e já tinha lido muita coisa sobre os clavinoteiros, mas nunca me despertou a importância particular deste fenômeno clavinoteiro na nossa história regional. E aí pesquisei, achei coisas interessantes e escrevi Os Clavinoteiros de Belmonte, que é um livro, é um romance histórico, tem muito de história e tem de invenção, de criação da nossa imaginação. Então, veja bem, portanto, a leitura, ela é essencial para a gente. Eu atualmente, para a gente que escreve, para todo mundo, mas para a gente que escreve, chegarei depois ao que você destacou da importância da leitura.
Eu normalmente leio pelo menos 2 livros ao mesmo tempo. Um livro de lazer, que eu tenho na minha cabeceira, que leio toda noite, meia hora antes do sono. Um livro mais leve, um romance, uma biografia, uma coisa assim. E um livro que eu leio sentado na mesa de estudo, de pesquisa, que diz respeito àquilo que eu esteja estudando na época. Eu atualmente estou lendo um livrinho que no seu tamanho é um pouquinho maior do que os livros comuns, tanto na altura como na largura, e é um livrinho até estreito, tem apenas 966 páginas. Eu avalio que se fosse do tamanho normal, seriam 1.200 ou 1.500. Defeito de cor? De que trata esse livro? Como é o nome dele? Defeito de cor? O nome dele é Paideia. Paideia. Uma palavra um pouco estranha, pouco conhecida, né? Ele é de um historiador alemão, Werner Jaeger, escrito no início do século passado, ou quase 100 anos. Mas o que é Paideia? É a história do homem grego. A história da Grécia. Ele pega a Grécia desde o século IX a.C. até o século IV. Né? Ele pega desde Homero, com sua Ilíada, com sua Odisseia, com seus poemas. Pega Hesíodo, que foi o poeta rural da Beócia. Beócia era uma parte da Grécia, daquela região ali a nordeste, a Grécia. E vários outros, o Tirteu de Esparta. Chega ao período do Solon e do Péricles como governantes gregos, no período em que a Grécia, o governante de Atenas, desculpe, no período que Atenas dirigiu a luta contra os persas e ganhou a guerra contra os persas e foi se tornando aos poucos a própria capital da Grécia, embora depois perdeu a guerra do Peloponeso contra a Esparta e a outra liga, mas isso já é outra história. E chega, passa pelo teatro, pelo Esquilo, pelo Eurípides, por tantos mais, chega até a filosofia, desde os pré-socráticos até os sofistas, até o Sócrates, o Platão e outros mais. Então é uma história muito interessante, que eu ainda estou aí pela página 600 e lavar fumaça, mas muito rica essa história, a história da Grécia. E a importância da Grécia para nós que escrevemos, que somos também um pouco historiadores, diz respeito a que é da Grécia que nasce a cultura ocidental. É na Grécia que nasce a cultura ocidental. É na Grécia que nasce a literatura, a poesia. Inclusive, as primeiras manifestações literárias são poemas falados mais do que escritos, como o próprio Homero, né? Depois vem o teatro, a tragédia, a comédia, por fim a filosofia. Mas não só. A Grécia também nos ensinou a política. Foi na Grécia que foi inventada essa forma que nós achamos que deve dominar no mundo da democracia.
Então é importante, é essencial para você que estuda, que lê, que escreve, conhecer a história da Grécia. Conhecer a Grécia. Agora, como eu disse, de um lado nós precisamos ler e de outro conhecer bem essa realidade que vivemos, né? A realidade para observar tudo que se passa. Veja bem, certa vez, um jovem escritor, um novo escritor, perguntou ao Tolstói: mestre, como é que eu posso me transformar num escritor universal? Tolstói dá uma resposta muito simples. Conhece tua aldeia, estuda a tua aldeia, conhece as pessoas, seus hábitos, seus costumes e sobre eles escreve. Ou seja, o que é que ele diz nas entrelinhas? A universalidade das coisas mais importantes está nos fatos mais simples do dia a dia de nossa vida, da vida de nosso povo. Eu, outro dia, um exemplozinho rápido, recebi em Nápoles um convite, uma notícia de que eu até ia ao lançamento de um livro de uma pessoa lá que eu não lembro o nome, por sinal não fui, mas por outra razão, e que nessa matéria dizia que o livro era um investigador nova-iorquino que fez isso e aquilo e tal coisa. Eu pensei, meu Deus, o que é que tem a ver com o povo de Onápolis, lançado lá no colégio ali do bairro americano, Humberto de Campos? Se pega, por exemplo, quantos policiais nós não temos aqui que merecem uma investigação e podem motivar um belo livro, um belo poema, toda uma investigação. A violência está aí, correndo solta. Então, é preciso que a gente use o fato que nos rodeia. E é importante lembrar que nós vivemos, aqui, Porto Seguro, é uma região extremamente rica. Eu podia dar 1000 exemplos, mas posso citar alguns. Por que não trabalhar mais a questão dos povos originários que viviam em Pindorama? A chegada dos portugueses e o descobrimento, ainda tem muito que ser falado, ser contado. As vilas que estão aí, muitas delas ainda com traços coloniais. O rio, este rio, que se chama Buraém, a árvore, hein, Romeu? A árvore doce, né? A árvore doce, que deu nome ao rio. O Buraém, a árvore Buraém, era muito usada pelos índios para adoçar suas vidas. Então, quanta coisa interessante. E especialmente, quer dizer, a pesca, a construção naval, o papel, por exemplo, de Caraíba, que já foi um grande polo de construção naval. E a construção, tudo isso, todas essas vilas, e especialmente essa transformação que houve da vila de pescadores
nessa verdadeira metrópole que é hoje Porto Seguro. Então é preciso que a gente faça, como aliás o Romeu tem feito em alguns romances, o uso dessas coisas. Busque estes assuntos, estes acontecimentos, esses fatos que nos cercam, para, em torno deles, escrever. Mas, se por um lado é importante a gente escrever, é necessário, é também importante a gente estimular a leitura. A leitura é essencial. E começando da criança. Outro dia, semana retrasada, num evento lá em Eunápolis, na reinauguração da Biblioteca Comunitária do Viola de Bolso, e o Sumário é responsável, eu li um folhetim deles, onde tem um texto de um cidadão que eu não conhecia, chamado Gianni Rodari, em que ele fala em 9 maneiras, 9 formas de proibir, de dificultar a leitura para as crianças, especialmente, de fazer com que elas odeiem a leitura. E ele fala isso exatamente para coibir esses males. Por exemplo, fazer do livro da leitura uma oposição à tela, uma oposição à brincadeira. Fazer do livro uma obrigação, tem que ler, é obrigado. Não dá escolha, opções de livros à criança. Se recusar a contar história. Quantas histórias eu vi, eu e meu irmão ali, Antônio, que está aqui presente, ouvimos de nossas avós, principalmente de nossa avó Amélia, a mãe de meu pai, que gostava muito de nos contar história. Uma vez, um outro irmão disse para ela: vovó, essa história a senhora já contou mais de 10 vezes. Ela ficou meio assim e tal, mas sei, meu filho. É a imaginação dos avós. Então, é preciso contar, ensinar, estimular, ler para as crianças. Então, eu acho que nós temos de fazer do livro não uma obrigação, mas uma diversão, uma coisa agradável para as crianças. E estimular as crianças, que é de pequenino que se forma o pepino. Portanto, meus amigos, concluindo, eu acho que promover a leitura é um dever nosso. A leitura, ela é responsável por muitas coisas, não só pelo conhecimento, pelo saber, também pela diversão, pela alegria que nos dá ler um belo poema. Há pouco tinha uma pessoa lendo ali um poema seu, Rosete, e achou interessante ali num livro que tem lá fora. Pois é, então é preciso estimular a leitura, começando da criança, porque é a leitura que forma a cultura, que forma a identidade, que forma o próprio país. Principalmente nesse momento tão necessário
de forjar a nossa identidade, a nossa soberania diante dessas acusações tão graves que estamos sofrendo e nosso país está sofrendo. Então, estimulemos a leitura como instrumento de saber, de conhecimento, de identidade, de formação de uma pátria, de formação de um país que todos gostaríamos e gostaríamos de viver. Muito obrigado aos confrades e às confreiras, aos que me trouxeram a esta casa, especialmente aos